Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos trazer uma aula sobre Sócrates. Sócrates é considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos. É o mestre de Platão, em certo sentido também o mestre de Aristóteles e o grande educador da Grécia Antiga. Então trouxemos um gráfico aqui no Resumos Enem. Ele está dividido em algumas cores e cada uma dessas cores apresenta um bloco de ideias nas quais a gente pode entender o pensamento de Sócrates. Então acompanhe aqui na cor roxa, primeiramente, o oráculo de Delfos e a questão da ignorância. Ignorância do tipo socrática. Sócrates, uma vez, foi ao oráculo de Delfos e ele fez uma visita à pitonisa desse oráculo, desse templo. A pitonisa era uma figura sacerdotal que acreditava-se que recebia informações dos deuses, no caso aqui o deus Apolo, e repassava essas informações de forma oracular para as pessoas. Sócrates foi lá e no pórtico havia, na parte do alto desse templo, havia uma inscrição que dizia: conhece-te a ti mesmo. Isso deixou Sócrates bem impactado. É a partir desse conhece-te a ti mesmo que Sócrates vai erigir, vai construir toda a sua filosofia. Sócrates, ao saber, então, pela pitonisa que ele era o homem mais sábio da Grécia, fica bastante perplexo com essa afirmação, porque ele sabia que ele não detinha conhecimentos, como os conhecimentos de grandes matemáticos, médicos, legisladores, criadores de leis da Grécia. Ele chega à conclusão, então, que se ele era sábio, é porque sabia dessa ignorância. Ou seja, ele tinha uma plena consciência da sua própria limitação, dos seus limites, e isso o tornava sábio. Acompanhe na cor azul a maiêutica socrática. A maiêutica socrática é o método de Sócrates. É o método com o qual Sócrates vai, a partir dessa sua constatação de sua ignorância, na qual nós podemos dizer que é a famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei, Sócrates vai inaugurar esse método chamado maiêutica, e que é um método que prezava o diálogo. Vejam pela palavra diálogo, que é uma palavra que etimologicamente, o seu final, o seu sufixo, temos a palavra logo, que vem de logos, de razão. E o começo, essa parte de prefixo, dia, que é justamente a díade, ou seja, a divisão em dois. Então, o diálogo seria basicamente uma razão que se faz a dois, numa conversa, num debate, de qualquer natureza que seja. Então, esse é o método de Sócrates. Ir na cidade, ir em Atenas e conversar com as pessoas, porque nessa conversa ele vai instaurar, a partir do diálogo, o uso da razão. Continuando aqui, o parto das ideias. A mãe de Sócrates era uma parteira, então ela trazia à luz as crianças. Sócrates, da mesma forma, percebe que as pessoas estão, metaforicamente, obviamente, grávidas de ideias. E é a partir do seu método, a partir do método socrático, que Sócrates vai fazer o parto dessas ideias. Então Sócrates se coloca como um parteiro, não um parteiro como a mãe dele era, mas um parteiro das ideias. Ainda na cor azul, o próprio método maiêutico, o método socrático, ele vai induzir o interlocutor a descobrir a verdade. O interlocutor é a pessoa com quem Sócrates está conversando. Então Sócrates vai partir de uma conversa, de um diálogo, de perguntas, e geralmente a fórmula socrática é a pergunta o que é. Ele pode perguntar o que é a justiça, o que é a liberdade, o que é qualquer coisa. Ou seja, é uma pergunta que instaura a busca pela definição do objeto a ser conhecido. Então Sócrates vai, a partir então dessa conversa, fazer com que o interlocutor, ou o oponente dele, caia ou perceba as suas contradições. Ele não faz isso propriamente para, digamos assim, humilhar a pessoa ou algo do tipo, mas ele vai fazer a partir desse método com que a pessoa reconheça as suas limitações.
Bem, na cor verde temos a alma e verdades universais. A existência da alma eterna. Sócrates vai nos mostrar, a partir de sua filosofia, que nós podemos acessar verdades universais. Nós podemos acessar ideias universais, ideias absolutas. E nós podemos fazer isso porque a partir de nós mesmos, aqui ele concorda um pouco com certos sofistas, no qual o conhecimento parte dos homens, mas esse conhecimento não permanece nos homens. Nisso ele se diferencia dos sofistas. Esse conhecimento, que vem pela sua maiêutica, o método socrático, vai em busca de ideias eternas. E nós só podemos ir em busca dessas ideias eternas porque em nós existe algo também eterno. Uma pequena parte de nós é eterna, que é o que Sócrates chama de alma. Alma, em Sócrates, é a própria racionalidade. São dois termos que se confundem, alma e racionalidade. Ainda na cor verde, como falamos, então, pela alma, pela razão, pelo logos, o logos está presente no ser humano, ou seja, a casa do logos é a alma humana, nós temos a capacidade de conhecer verdades absolutas. E aí, esse processo não é um processo qualquer, ele é um processo muito importante. Por quê? Porque a partir desse uso racional da razão, a partir dos seres humanos, que busca verdades eternas, verdades que são imortais, é que o ser humano vai poder instaurar a virtude, a sabedoria, ou seja, instaurar a ética na sua própria forma de se conduzir como pessoa, na forma de se conduzir com as outras pessoas, na forma de se conduzir com a sua comunidade, com a sua cidade, que para os gregos era a polis. Acompanhe aqui na cor laranja o julgamento de Sócrates, acusado de corromper a juventude e negar os deuses. Geralmente, quando Sócrates fazia o seu método maiêutico, o método da conversa, do diálogo, perguntando o que é algo, algumas pessoas se sentiam ofendidas por esse método socrático, porque elas achavam que Sócrates estava querendo mostrar que elas eram ignorantes, que elas eram inaptas para as funções que exerciam. Como vimos, isso é um equívoco. Sócrates, na verdade, queria que as pessoas reconhecessem a sua ignorância sobre o assunto, para que a partir daí elas se movessem a estudar e aprender mais e se tornarem pessoas melhores, pessoas mais éticas, pessoas mais sábias. Nesse sentido, moveu-se uma acusação contra Sócrates de que ele estava corrompendo a juventude e negando os deuses. Sócrates vai negar isso, ele vai dizer que não corrompeu a juventude, ao contrário, ele colocou a juventude para estudar, para se aperfeiçoar, e Sócrates também vai mostrar que ele não negou os deuses da Grécia. Ele apenas fez com que se tivesse um olhar mais crítico, um olhar mais racional sobre a própria religião grega e a mitologia. Lembremos aqui, por exemplo, que Platão, quando escreve a obra Fédon, no final da obra Fédon, Platão diz que Sócrates, antes de morrer pela cicuta, veneno, ele pede que os seus discípulos levem um galo ao deus Asclépio. Se não me falha a memória, o deus Asclépio, que seria um deus da medicina. Ou seja, é um ato religioso. Platão coloca isso para mostrar que Sócrates foi acusado injustamente, que ele não negava os deuses da Grécia. Ele é condenado, então, à morte por envenenamento. Os gregos tinham a pena capital, que no caso vinha por essa bebida, a cicuta, e Sócrates escolheu manter seus princípios até o fim. Ele poderia ter, no seu julgamento, pago uma multa e ter saído ileso e continuar a sua vida. Mas ele sabia, ele tinha a certeza de que se ele fizesse isso, ele estaria negando o que ele acreditava ser a verdade. Fato é que nos nossos dias de hoje, passado 2.500 anos aproximadamente, poucas pessoas se lembram do nome dos acusadores de Sócrates. Mas todos conhecem ou já ouviram falar do nome de Sócrates e da sua importância para a filosofia, como depois como o grande mestre de Platão, que veio a ser, por sua vez, o mestre de Aristóteles. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade.